É a vós que eu dirijo a minha prece e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo, que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, a Palavra de Deus na Santa Liturgia nesta quarta-feira, que é da 21ª semana do Tempo Comum. Mas nós estamos hoje celebrando uma festa na nossa liturgia. Festejamos a festa de São Bartolomeu. É uma festa que nos traz muita alegria celebrá-la. Mas uma coisa, como é que você lida com a ironia? Como é que você lida com a ironia? Como é que você lida com o cinismo? Quando alguém se manifesta cinicamente, quando alguém ironiza alguma coisa na sua vida, como é que você lida com isso? Você sabe girar a fritada? Você sabe ir além daquilo que está sendo dito? Você consegue alcançar algum degrauzinho a mais? Hoje em dia tem muita gente que diz assim, não é? Eu perco o amigo, mas não perco a piada. O estilo de Jesus parece que é um estilo um pouco diferente. O estilo de Jesus é assim, eu ganho um amigo, apesar da sua piada de mau gosto. Jesus vai para além daquilo que é dito. Jesus tem a arte de escutar a profundidade, escutar por detrás da palavra. No mês das vocações, a gente também deveria saber escutar por detrás do chamado, escutar por detrás da voz, por detrás da voz. O Evangelho de hoje nos mostra o chamado de alguém, a vocação de alguém, e aqui a gente pode dizer que o chamado tem sempre mediadores, mas nós devemos enxergar para além dessa mediação humana que se apresenta, e além da mediação humana que é utilizada, não é? Irmos sempre para além. Ir além é o convite de Jesus, dar sempre passos. Mês de agosto, mês das vocações, nós vamos contemplar, portanto, a vocação hoje de um dos apóstolos de Jesus, Bartolomeu. Às vezes, quando a gente fala de vocação, a nossa história vocacional, às vezes tem sempre uma história muito cheia de emoção, muito cheia de coisa bonita, porém, nem sempre é assim a história de uma vocação. Pode ser que a história de uma vocação seja a história, às vezes, de um fracasso, seja a história de um fiasco. E mesmo assim, Deus sabe reaproveitar os nossos fracassos, Deus sabe aproveitar os fiascos da nossa existência para imprimir o seu chamado na nossa consciência, para imprimir o seu chamado na nossa vida. Hoje nós não vamos continuar lendo o Evangelho de Mateus. Nós vamos ler uma passagem do Evangelho de São João que nos relata o chamado, a vocação de Bartolomeu, que, aliás, no Evangelho de hoje não aparece com esse nome Bartolomeu. Bar, em hebraico, aramaico, significa o filho. Bar Talmai, o filho de Talmai, é o significado desse nome, Bartolomeu. No Evangelho de João, ele aparece com o nome de Natanael. Natanael e Mateus têm o mesmo significado etimológico. Significa um dom de Deus, um presente de Deus. E aí é interessante porque quando Natanael vem e é apresentado para Jesus, antes ele mostrou uma ironia, um certo cinismo em relação a Jesus. E aqui mostra como talvez Jesus é sempre muito mais profundo e vê no homem não a sua aparência, olha a profundidade da sua essência e descobre Natanael como aquilo que ele realmente é, um dom de Deus. E este dom de Deus que é Natanael é que a gente quer descobrir, e descobrir a sua vocação, descobrir o seu chamado e, sobretudo, agradecer a Deus que continua sempre a chamar a gente, apesar dos apesares, apesar das nossas dificuldades, das barreiras que a gente possa apresentar.
Então, lembramos hoje São Bartolomeu. Aqui na cidade de Roma, tem uma igreja onde estão guardados os restos mortais de São Bartolomeu. Aqui em Roma nós não temos apenas a Basílica do Apóstolo São Pedro, do Apóstolo São Paulo. A cidade de Roma também conserva, guarda esse dom precioso que é o corpo de São Bartolomeu. Bartolomeu saiu pelo mundo pregando o Evangelho. Ele evangelizou as regiões da Etiópia, da Índia, da Arábia, faixas da própria Mesopotâmia, e o seu martírio, ele foi esfolado vivo. Na Capela Sistina tem justamente uma das figuras, é esse apóstolo com uma pele humana, com toda a parte do rosto e todo o resto da pele humana, segurando nas mãos, e do outro lado o punhal, que foi usado para ele ser decorticado, para ele ser esfolado vivo. E é interessante, daqui a pouco a gente chega a esse ponto e a gente vai olhar para até o significado do martírio de Bartolomeu, a forma como ele é martirizada, como isso biblicamente a gente poderia fazer algumas aproximações. Bom, vamos ao texto do Evangelho de hoje, João no capítulo 1, versículos de 43 a 51. Esse Evangelho é precedido daquele encontro de João Batista, que está com seus discípulos. Ele vê Jesus passar e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Alguns discípulos de Jesus seguem, entre eles está André, que é o primeiro a ser chamado, o irmão de Pedro, que depois vai e convida Pedro para vir acompanhar. E tem também Filipe, que acompanhou Jesus. E quando esses discípulos estão acompanhando Jesus, Jesus se volta para trás e pergunta a eles o que é que eles desejam. E eles fazem uma pergunta: mestre, onde moras? E Jesus diz para eles: vinde e vede. E eles vão e permanecem aquele dia com Jesus. Vejam que essa fórmula, vinde e vede, vai ficar impressa no coração destes discípulos. É por isso que esse mês vocacional no Brasil, a proposta também é essa, vinde e vede. Eu vi o Senhor, aliás, não é assim que está sendo dito. E quando é que eles veem o Senhor? Essa é uma palavra para falar de ter visto Jesus ressuscitado, mas na experiência da encarnação de Jesus, os discípulos vão e veem o Senhor porque convivem com Ele, porque fazem essa experiência de estar com Ele. E essa se transforma numa fórmula de pastoral vocacional. Se a gente quer chamar alguém para seguir a Jesus, a gente tem que fazer a proposta dele experimentar esse momento com Jesus. Porque aquilo que a gente experimenta, ninguém pode arrancar da gente. É Viktor Frankl que diz justamente isso. Aquilo que você experimenta não tem poder nenhum deste mundo que vai arrancar de você. Não é como o povo diz assim, que aquilo que a gente aprende, você nunca perde, que o conhecimento não ocupa espaço. Não é? Você pode até transferir parte do seu conhecimento, mas sem perdê-lo. Ninguém arranca de você aquilo que você conhece. O conhecimento vem a partir de uma experiência que a gente faz. Então a proposta vocacional é essa, de fazer uma experiência, porque essa experiência, uma vez feita, ninguém vai arrancar da gente. Então puderam até arrancar o couro, a pele de Bartolomeu, mas ninguém pôde arrancar de dentro dele a experiência que ele fez com Jesus. Você pode tirar a minha pele, mas tirar Jesus dentro do meu coração, isso aí você não tira não. Esse corpo, sim, você pode fazer o que desejar fazer, mas aquele mais profundo da minha alma, onde eu decido de ser de Jesus, onde eu decido de estar com Jesus, mão nenhuma pode tocar, poder nenhum pode ferir. Pode ferir a pele, pode ferir o corpo, se pode calar a voz, mas não se cala a fé. Tanto é que hoje nós estamos aqui, celebrando a memória de São Bartolomeu. Uma voz, uma fé que não foi calada, uma fé que não foi abafada. Essa é uma beleza que a gente celebra no dia de hoje. Vamos olhar para o texto do Evangelho, né? Então, Jesus, naquele tempo, Jesus decidiu partir para a Galileia, encontrou Filipe e disse para Filipe: segue-me.
começar o texto, né, lendo um pouquinho mais amplo do que o que a liturgia propõe, para a gente estar dentro do quadro desse chamado. De fato, os versículos que compõem o evangelho de hoje, na indicação litúrgica, é de 45 a 51. Mas eu estou aqui vendo um pouquinho antes, né? Filipe, que foi chamado por Jesus, Jesus disse para ele, segue-me, e diz que Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro, que tinham feito aquela experiência com Jesus do vinde e verde. Então Jesus agora passa por Filipe e chama Filipe. E Filipe segue Jesus. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe, entra o evangelho de hoje, encontrou-se com Natanael e lhe disse: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas. Olha a referência que Filipe faz para Natanael. Essa é uma indicação que diz que Natanael conhecia a Escritura, que Natanael conhecia as promessas de Deus, porque disse, Moisés disse na lei e os profetas anunciaram isso. Então nós encontramos. E diz quem foi que eles encontraram? Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse, de Nazaré pode sair coisa boa? Aqui, não é, vem revelado todo o preconceito, não é, de Natanael. Era alguém que conhecia as Escrituras, era alguém que conhecia a Bíblia, conhecia a lei, conhecia os profetas, mas não deixava de ser uma pessoa preconceituosa. O fato de a gente ser pessoas religiosas não significa que a gente não tenha do que se converter, de que a gente não tenha defeitos na nossa mentalidade e na nossa visão. Aqui a Bíblia hoje nos revela isso. A gente tem que saber ir além da casca da religiosidade. Somos cheios, às vezes, de leitura, de informação religiosa, de informação da Bíblia, mas agimos com muito preconceito diante do outro. Não temos a tranquilidade de experimentar as novidades que Deus nos apresenta. Aqui a gente é colocado em alerta para certas atitudes religiosas preconceituosas. Havia já um preconceito da parte dele com quem vinha da cidade de Nazaré. Às vezes a gente tem outros tipos de preconceitos culturais, com quem pertence a outra religião, com quem pertence a uma outra igreja, com quem pertence a um clube de futebol, com quem é de uma certa agregação política. A gente sempre pensa que a gente pode rotular as pessoas a partir de certos vínculos que ela tenha. E a gente aprende com Jesus que a gente não pode reduzir e determinar as pessoas nem mesmo aos seus pecados. E você também tem que levar isso em consideração a você mesmo. Nem os meus pecados são determinantes da minha vida. Há sempre uma abertura e uma margem de novidade muito grande. Natanael estava preso à sua mentalidade. Natanael estava preso àquilo que todos pensavam da cidade de Nazaré. Não estava aberto para o novo. Mas Filipe é um bom promotor vocacional. Filipe sabe como evangelizar. A palavra Filipe significa amigo do homem. Eu comecei dizendo a você, né, que tem gente que diz assim, eu perco o amigo, mas não perco a piada. Filipe é amigo do homem, ele se torna amigo de Natanael. Ele não perdeu o amigo e nem perdeu a piada de mau gosto. E enxergou, para além da piada de mau gosto, o amigo que Jesus poderia ganhar através de Natanael e o amigo que a Natanael podia ganhar conhecendo Jesus. Então ele não ficou neutralizado por essa barreira que Filipe abriu para ele. E você? Você se neutraliza diante da primeira palavra negativa que você escuta? Ou você sabe ir além da palavra negativa e enxergar a possibilidade de uma amizade que se estreita e vai profundamente? A amizade de Natanael com Jesus vai ser tão forte, que ninguém vai arrancar dele. Pode até tirar a pele dele, mas a amizade dele com Jesus ninguém vai tirar. Jesus na última ceia diz para todos eles que estavam reunidos, eu não chamo vocês de servos, eu chamo vocês de amigos, porque eu dei a vocês a conhecer aquilo que eu ouvi do meu Pai.
Então Filipe ainda não tinha escutado essas palavras, mas já sabia de todas as potencialidades que estavam presentes em ser amigo de Jesus, em se aproximar de Jesus, em ver quem era Jesus. Vocação tem a ver com escuta, mas tem a ver também com visão, com capacidade de enxergar. E aqui Filipe foi assim, amigo do homem. Foi amigo deste homem que ele estava vendo diante dele. E olha também na profundidade do coração deste seu amigo e diz para ele, vem ver. Seria bom agora que Filipe fizesse a sua experiência. Vocação é chamado, mas vocação é também visão. É relação. O chamado, você pode escutar, não é? Você pode nem estar vendo a pessoa e chega para você aquela pessoa. Mas você não é capaz de ver, você é capaz de ouvir uma voz que te chama, mas nem sempre você é capaz de ver um olhar que te prescruta. Um olhar que está te enxergando. Tem gente que diz que às vezes está andando, parece que está sentindo que tem alguém olhando para ele, aí olha para trás, de fato tem alguém olhando. Eu não tenho essa sensibilidade. Muito bem. Agora, quando Filipe está andando com Natanael com ele, em vez de ser Natanael que vai ver alguma coisa, é Jesus que vê Natanael que vinha. Aqui que eu estou dizendo para vocês, né? Vocação é visão. É uma visão que Deus tem de nós e que a gente precisa saber qual é esta visão que Deus tem de nós e acolher essa visão que Deus tem de nós para que a gente possa corresponder a essa imagem que Deus tem de nós. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Vocação nada mais é do que corresponder àquele modo com o qual Deus nos vê, com o qual Deus nos enxerga e querer viver a partir desta imagem que Deus tem de nós e que deve ser nossa também. Então, muito bem, Jesus vê Natanael vindo e Jesus faz algum comentário. Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael, quando ouviu isso, perguntou para Jesus, de onde me conhece? Como para Natanael parece que é determinado esse onde, esse lugar da sua procedência. A gente costuma dizer assim, diz-me com quem andas e eu te direi quem és. Parece que Natanael é assim, diz-me de onde vens e eu te direi quem é. Parece que ele rotula a pessoa de acordo com o lugar de onde a pessoa vem. A que classe será que a pessoa pertence? Às vezes a gente não é julgado assim pela forma que se veste, pela forma como se apresenta, dos títulos que a gente ostenta, do lugar de onde a gente vem, a escola onde a gente estudou. E aí a gente vai etiquetando a pessoa de acordo com todo esse visual externo. De onde é que me conheces? Essa palavra conhecer na língua bíblica, ela é muito importante. Veja que essa semana a gente celebrou, segunda-feira, Nossa Senhora Rainha. Ela disse, eu não conheço homem algum. E esse conhecer homem algum, não era que Maria não conhecesse, ela conhecia muita gente, ela se relacionava com muita gente. Aquele conhecer ali significa eu não tenho intimidades profundas. No caso ali, ela não tinha relação e ali do ponto de vista carnal, sexual, com ninguém. Então esse verbo conhecer traduz também esse tipo de conhecimento muito profundo que se tem, conhecer na intimidade. Por isso que às vezes na Bíblia, quando Adão teve uma relação com Eva, disse, Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela lhe deu um filho. Então é para falar desse conhecimento que é capaz de gerar filho e gerar fecundidade. Aqui agora é esse conhecer que Natanael está perguntando assim, de onde é que você tem essa intimidade comigo? Aqui intimidade no sentido de conhecer bem aquele ponto, como Jesus tinha dito que conhecia Natanael para dizer que ele era um israelita de verdade. Foi um elogio feito a Natanael, mas ele que já tinha os seus preconceitos e disse o que é que vem de bom de Nazaré, ele fica um pouco assim, certamente julgando Jesus a partir daquilo que ele mesmo era, uma pessoa desconfiada. O que será que esse daí está querendo com esse elogio que me está fazendo? De onde é que você me conhece? Mesmo Jesus estando dizendo uma coisa boa, talvez ele pensasse, não, isso aqui é uma fina ironia, isso é um cinismo da parte dele. Poderia Natanael ter interpretado assim. Mas Jesus diz uma coisa para Natanael que ele reconhece e a ficha cai. Jesus diz, antes que Filipe te chamasse. Gente,
Quando alguém faz uma promoção vocacional, convida você para um encontro vocacional, a Silvia me colocou aqui, @fraternidade vocare, não sei se é algum serviço de discernimento vocacional, algum grupo que tenta ajudar no discernimento das vocações. Bom, é um site, é um perfil, não é? É aí que depois eu vou olhar com atenção. Mas olha o que é que Jesus diz, antes que Filipe te chamasse, então vocare, te chamasse, né? Antes do chamado, o que é que Jesus diz? Antes que Filipe te chamasse, enquanto você estava debaixo da figueira, dá um lugar concreto, eu te vi. Vocação, minha amiga, meu amigo, mais do que voz e visão, ou mais do que voz e audição, é uma visão. Vocação significa um olhar de amor. Deus nos olha com amor. E aí diz Jesus, eu te vi debaixo da figueira. No tempo de Jesus, falar desse ver alguém debaixo da figueira, a figueira era uma representação da fidelidade de Israel orante, de quem esperava o Messias, de quem esperava o Salvador. Portanto, com essa palavra de Jesus, está dito, né, que Jesus conhece o agir de Filipe, não é? As suas expectativas, que Jesus conhece as suas esperanças. E ter essa visão só Deus pode ter, porque Jesus não estava no mesmo lugar de Natanael. Mas Jesus viu onde Natanael estava antes que Filipe o tivesse visto caminhando. Jesus viu Natanael não através do olhar de Filipe, mas antes desse olhar de Filipe, já tinha um olhar de Deus. Filipe nem sabia porque era que estava chamando Natanael. E Jesus já tinha visto, antes do chamado que ele fizesse, dele ser instrumento vocacional para Natanael, Jesus já tinha visto. Então fala de todas essas coisas, desse olhar, dessa vida de oração. Mas se a gente faz um passo bem atrás na Bíblia, onde é que a figueira vai aparecer? Quando Adão pecou. Depois que ele pecou, que ele se descobriu nu, e ficou com vergonha, ele fez uma tanga com as folhas da figueira. Gente, Deus nos vê mesmo na hora da nossa vergonha. Deus nos vê mesmo na hora da nossa queda. Ele ficou com vergonha e tentou se tapar porque descobriu que estava nu. E Deus via que Adão estava nu, sem dar a ele nenhum motivo de vergonha. Ele estava na presença de Deus com a sua nudez, com a sua fragilidade. A nossa vocação e o chamado que Deus nos faz não é porque a gente está bem vestido, é justamente porque Deus conhece a nossa nudez. E enquanto Adão estava nu e ouve que Deus chegou, ouve os passos de Deus, ele vai se esconder debaixo das árvores, debaixo dessa figueira, das quais ele tinha usado a folha para se esconder. Ele se esconde debaixo dessa árvore. Essa árvore é símbolo da humanidade que se esconde de Deus, que tem vergonha de Deus, que foge da presença de Deus. Mas Deus chama Adão, Adão, olha o chamado. Deus chama, assim como Filipe chamou Natanael, não é? Deus mesmo chama Adão, esse homem nu, cheio do seu pecado. Deus diz, eu não perco a amizade contigo. Eu não vou perder o amigo por causa dessa vergonha. Eu não vou poder perder esse amigo por causa dessa queda. E Deus o chama, o chamado de Deus no paraíso, diante dessa nudez humana, para que agora a gente vá se revestir, não de folhas. Agora Deus vai se revestir com a nossa pele, com a nossa carne, com a encarnação. Depois que Deus vê o homem, Deus faz um vestido de peles e cobre o homem nu. É Deus que cobre a nossa nudez. E depois Deus quer que a gente se revista não de qualquer pele. São Paulo vai dizer, revestivos de Cristo, revestivos do amor. Essa é aquela veste com a qual a gente vai se revestir. Agora, aqui que eu disse que a gente podia encostar essa leitura bíblica, não é? Da forma como depois Natanael, Bartolomeu, vai morrer. Ele vai morrer esfolado. Então, ele, que era esse homem que estava embaixo da figueira e que traz a reminiscência, traz a lembrança de Adão que estava nu, não é? Agora ele morre assim, desfolado. Nem a pele ele teve mais direito. Porque se é verdade que o primeiro homem ele se cobriu, e se cobriu para tapar a sua pele nua, a sua nudez, quando ele é martirizado, até a sua pele foi arrancada.
Mas o olhar de Deus é mais penetrante até do que os músculos que ficaram expostos. Porque, na verdade, o que Deus busca enxergar dentro de cada uma e de cada um de nós, e que não está oculto para Deus, é o nosso coração. Santo Agostinho vai dizer que Deus, Jesus, é mais íntimo a Ele do que Ele mesmo. Deus conhece essa nudez do coração da gente. E diante desse Jesus que entra, a gente não precisa se envergonhar. Eu já falei muitas vezes sobre um livro que eu li na minha adolescência, Porque Tenho Medo de Lhe Dizer Quem Sou, do John Powell. E tem uma passagem desse livro que ele diz assim, olha, se um dia eu mostrar para você a minha nudez, por favor, não faça que eu me sinta envergonhado. E é tão bom quando a gente pode encontrar um amigo e um amigo diante do qual a nudez da gente pode ficar exposta e a gente não se envergonha. Eu não sei o que era que tinha acontecido naquela oração íntima de Natanael embaixo daquela figueira, mas os olhos de Jesus chegaram a essa nudez interior de Natanael. E certamente ele não se sentiu envergonhado diante de Jesus daquele seu olhar que foi tão penetrante e tão profundo, para enxergar o que ele tinha de mais íntimo. E quando ele escutou de Jesus que ele tinha sido visto por ele, Jesus, antes que Filipe o chamasse, Natanael disse, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Sim, porque só o Filho de Deus pode enxergar a gente. Essa profundidade, o Salmo 139, para onde irei? Para onde fugirei? Se subo ao céu ou se penetro no abismo, eu te encontro lá. Para onde irei? Para onde irei? Para onde fugirei? Para onde a gente vai fugir desse olhar penetrante de Deus? Não tem onde se esconder desse olhar. E, aliás, não é bom que a gente se esconda, porque esse olhar é um olhar de amor, é um olhar de compaixão. Jesus disse para ele, tu crês porque eu te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que estas verás. E Jesus continuou, em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Minha amiga, meu amigo, Natanael acreditou em Jesus. Ele viu o homem e professou a fé no Filho de Deus. E Natanael também acreditou numa outra coisa. Natanael acreditou na igreja. Acreditou na igreja. A gente reza sempre no credo, né? Creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Santo Agostinho diz que os apóstolos, não é, acreditaram na igreja que eles não viram. Sim, você é igreja, a gente canta, não é? Eu sou igreja, você é igreja, somos a igreja do Senhor. Irmão, vem ajuda-me, irmã, vem ajuda-me a edificar a igreja do Senhor. Esses apóstolos não viram a igreja, mas eles acreditaram na igreja. Por isso que Bartolomeu saiu da sua terra, ele deixou a sua Betsaida e foi para a Etiópia, foi para a Arábia, correu a região da Mesopotâmia, ele foi em vários lugares, correu à própria Índia, ele foi acreditando nessa igreja que ele não estava vendo, mas que ele estava plantando, que ele estava edificando. Foi a Armênia, por onde ele foi, ali ele plantou a semente da igreja e acreditou nessa árvore. Hoje nós vemos a igreja que os apóstolos acreditaram. E é bom que a gente continue acreditando. E é bom que a gente continue não somente crendo nessa igreja, que a gente faça como São Paulo. São Paulo diz aos esposos de Efésios, amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Cristo amou a igreja e a gente deve amar esta igreja de Jesus Cristo também, pela qual os apóstolos derramaram o seu sangue, ao qual eles deram a própria vida por ela. No dia de hoje, peçamos ao Senhor essa graça de acreditar e amar a igreja, de sermos agentes transformadores dentro dessa igreja, de sermos promotores vocacionais e, sobretudo, que a gente, falando do chamado de Deus a cada pessoa, a gente possa ajudar cada pessoa a entender o seguinte: escreve aí a palavra
chamado. Eu sou chamado. Escreve aí. Eu sou chamado. Agora, depois que você escreveu essa frase, está escrita, eu sou chamado, pega uma canetinha e faz um X nas duas primeiras letras, no C e no H. Eu sou amado. Isso mesmo. Quem é chamado porque é amado. A palavra eclesia, kaleo, em grego, significa chamar. É da mesma raiz de vocare. Então, a igreja é o chamamento, é a convocação de Deus. Somos conchamados. Então, somos todos amados juntos. Então, ninguém é chamado para viver isolado da sua vocação. É por isso que Filipe, quando se sentiu chamado, amado por Jesus, ele vai logo imediatamente querendo também transmitir esse amor e ele chamado. Por isso a igreja, ela vive da tradição, ou seja, da transmissão do chamado e da transmissão do amor recebido, que deve ser amor doado. Vivamos essa alegria nos dias de hoje, a alegria de ser vocação, de ser um chamado de Deus, um amado por Deus. Minha amiga, meu amigo, dirijamo-nos ao Senhor. Senhor Jesus, nós te damos graças hoje pela vocação de Bartolomeu, de Natanael. Natanael, que significa um dom de Deus. Ajuda-nos a descobrir-nos justamente assim, como um dom de Deus para a igreja, um dom de Deus para o mundo. Ajuda-nos também a sermos como Filipe, que foi um promotor vocacional, que revelou para Natanael que ele era um dom de Deus, que ele tinha um chamado de Deus na vida dele. Ajuda-nos, como promotores vocacionais, a não pararmos diante de qualquer dificuldade, diante de qualquer barreira. Mesmo se a barreira for uma expressão de cinismo, uma expressão de preconceito, que a gente seja amigo desse ser humano, que a gente ame este ser humano, de quem somos instrumento de Deus para chamá-lo, para realizar a plenitude do dom presente em seu coração. Ajuda-nos a perceber que ser chamado é um ato de ter sido realmente amado por Deus. Ajuda-nos a perceber que vocação rima também com visão. Que vocação significa um olhar de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa existência. Que a gente descubra a forma como a gente é visto por Deus e se transforme nisso que Deus nos enxerga. Que a gente revele no mundo aquilo que Deus vê em nós. Amém. Ouvi, Senhor, a minha oração, chegue até vós o meu clamor. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre ti, permaneça para sempre. Amém. Bom, um abraço aqui para quem está aqui acompanhando a nossa live, para Silvia Fernanda, para Aline Sampaio, para Maria Angélica, para Gilza Câmara, que está aqui acompanhando essa nossa transmissão. Aqui a Aline lembra essa palavra de São Paulo, né? Revestivos de Cristo. A Silvia colocou aqui um perfil @Fraternidade Vocare, aí quem depois quiser dar uma olhada aí nesse perfil. E a Silvia disse que eu sou Vocare, mas você não disse aqui exatamente o que era o Vocare, né, Silvia? Perdeu a chance. Então, depois você pode, quando deixar o vídeo lá, você faz um comentário, fala do Vocare, que você nunca faz comentário lá, viu? Estou cobrando. Então eu sei que seus comentários serão preciosos. Aline, eu não posso reclamar, não. Então, a Silvia diz aqui, Jesus abençoe sua vocação. Amém. Tá bom, Silvia, e todos vocês que aqui estão acompanhando a nossa vocação, essa nossa transmissão, e a todos vocês que vão chegar depois, o meu abraço e o nosso desejo de uma vida feliz, uma vida realizada, descobrindo o chamado de Deus na nossa vida. Silvia está aqui dizendo que é uma nova comunidade. Pois bem, então eu vou deixar para você dizer mais no comentário que você vai fazer hoje da nossa live. Aí está intimada. Você vai fazer o comentário aqui, depois bota lá no perfil do Facebook, bota lá também no canal do YouTube. Hoje, Silvia, é intimação. Você é chamada porque é amada por Jesus e por mim. Então tá bom, gente querida, e você que vai ver essa live depois, um abraço grande. Viva a alegria, o amor, porque na vocação o que está presente é isso. É muito amor envolvido. Fica com Deus.